Meu nome é Mariane, eu sou formada em Ecologia, formei em 2009 no UniBH e em 2013 eu formei em Ciências Biológicas na mesma instituição, então eu sou ecóloga e bióloga. E eu comecei a trabalhar com as cavernas em 2010. E as cavernas elas foram uma grande ponte assim, para eu chegar até os morcegos, né? Porque foi estudando a fauna subterrânea que eu me apaixonei pelos morcegos de fato. Então eu trabalho com os morcegos cavernícolas desde 2014, acompanhando equipes, fazendo estudos, levantamentos, e ainda hoje eu trabalho com um grupo. E no ano passado eu comecei a fazer o mestrado, entrei na PUC e vou concluir em 2019, né? Vou defender minha dissertação em 2019 e o tema da minha dissertação é justamente voltado para os morcegos. Então eu vou mostrar aí um pouquinho da ecologia de uma espécie ameaçada, vou falar um pouco também da ecologia dela, então vai ser um trabalho bem legal. Os morcegos, eles, né, a ordem Chiroptera, ela é a segunda mais diversa aqui no Brasil. Ela tem 184 espécies aproximadamente descritas aqui no Brasil, né? No mundo são mais de 1.100 espécies, então é um grupo bem diverso, um grupo que está espalhado mesmo, né, distribuído por todo o Brasil. É um grupo bem interessante. Pois as ações antrópicas elas afetam, né, os quirópteros de diversas formas. A expansão, né, dos centros urbanos, né, vão acabando por... como é que eu falo? A expansão dos centros urbanos acaba mesmo interferindo no hábitat desses animais, porque você tem o deflorestamento, né, que os animais, né, os morcegos especificamente, eles vão utilizar as florestas como abrigo, como sítios de alimentação. Então acaba que os grandes centros urbanos acabam se tornando também uma interferência muito grande, justamente por isso, por estar interferindo no ambiente natural desses animais. Além disso, a gente sabe que o Brasil ele tem muito problema com relação à perda de hábitat de diversas espécies, que acarreta em perda de biodiversidade. Então a pressão econômica é muito grande, a gente pode colocar aí nesse pacote a mineração, a construção de hidrelétricas, vários tipos de empreendimentos que acabam por interferir em abrigos e sítios de alimentação desses animais, vão trazer grandes problemas para esse grupo também. As pessoas podem, né, quem se interessar pelo grupo, pode trabalhar com saúde pública, porque os morcegos eles têm aí uma contribuição, né, com relação à raiva. Então acaba que quem quiser trabalhar com saúde pública tem aí uma vertente muito importante com os morcegos, com levantamentos, estudos ambientais de maneira geral. Né? Na academia fazendo pesquisas, então você pode trabalhar como pesquisador, você pode trabalhar em outros centros de pesquisa que não a própria academia e também em consultorias ambientais, né? E é importante também, eu acredito, que cada vez mais os biólogos, os profissionais, né, que fazem a opção por trabalhar com esse grupo também se insiram no terceiro setor, né? É importante trabalhar no próprio empreendedor, em ONGs. Então, com educação ambiental é muito importante também a atuação dentro da educação ambiental, porque os morcegos são animais que eles sofrem um pouco com o mito, né, do vampiro. Então, trabalhar com educação ambiental, trazer um pouquinho de mais informação sobre os morcegos, da importância ecológica desse grupo, eu acho que é um viés bem interessante também para trabalhar. A gente tem vários métodos para amostragem, né? Utilizando vários tipos de equipamentos diferentes. Então a gente pode fazer a amostragem com rede de neblina, que é o método mais utilizado e que tem assim um sucesso bem considerável, né? Ele é o método também mais antigo que é utilizado até hoje.
Tem também a captura por harp trap, né, as armadilhas de harpa. E, além disso, tem a captura com pulsar também. A amostragem hoje em dia ela vem sendo aprimorada, né? E aí a tecnologia ela vem contribuindo um pouco para isso, que aí outros métodos de amostragem que a gente pode considerar por exemplo, a amostragem por bioacústica, que também o conhecimento ainda é incipiente, ele está começando no Brasil com alguns poucos pesquisadores trabalhando nessa vertente, mas que eu acho que é bastante promissor, que você consegue, através da vocalização das espécies, porque cada uma tem uma assinatura vocal, então através dessa assinatura você consegue saber qual é a riqueza, né, de espécies de um determinado ambiente. Você consegue fazer um levantamento pela bioacústica, mas eu acredito muito nos métodos complementares, assim, né, que não se usa só rede, da mesma forma que ainda não se pode utilizar apenas a bioacústica também para fazer o levantamento. Para a amostragem, né, no subbosque e também acima, né, nas copas das árvores e acima das copas, a gente utiliza normalmente a rede de neblina. A respeito, né, dos equipamentos que a gente utiliza nas metodologias aplicáveis à amostragem de morcegos, a gente tem, por exemplo, a rede de neblina, e aqui a gente tem eu tenho um exemplo para vocês, que é a mesma rede de neblina que é utilizada na amostragem de aves, por exemplo. Então, essa rede, ela possui malhas, né? Não sei se vai dar para ver, mas ela possui malhas e o morcego, quando ele passa, né, voando, ele não vai enxergar porque ela acaba ficando camuflada, né? Porque as amostragens geralmente são noturnas, então ela fica camuflada e o morcego não vai enxergar. Porque morcego enxerga, né? Muita gente acha que o morcego não enxerga, mas ele enxerga. Então, mas como fica camuflado, ele não vai conseguir perceber a rede de neblina e aí ele acaba ficando embolado aqui nas malhas, né? E cai nos bolsões que ficam quando a gente arma a rede. E aí é fácil, né, de fazer a amostragem a partir disso. A rede de neblina ela fica em lugares estratégicos e quando o morcego passa, ele fica ali agarradinho, cai no bolsão e aí o pesquisador que está fazendo a amostragem vai lá e retira, que não é a coisa mais trivial do mundo, né, retirar, essa é uma das questões, né, essa é uma das questões da rede de neblina, porque como o animal fica ali, a gente vai até a rede, né, fazer essa verificação de tempos em tempos, acaba que o animal ele fica extremamente estressado e vai se embolando, algumas espécies acabam se embolando muito na rede. E aí é muito difícil de retirar esses animais de lá, que é um pouco da harp trap, ela acaba sendo melhor nesse sentido, porque como ela é uma haste, né, duas hastes que tem fileiras, né, tem duas fileiras geralmente, algumas têm mais, de nylons esticados paralelamente. Então o animal quando ele passa, ele também não percebe, não vai perceber a fileira, né, de nylon. Então ele passa, se ele conseguir passar pela primeira fileira, ele acaba engastalhando na segunda, né? Porque as fileiras elas ficam, né, dessa forma, a primeira fileira aqui a segunda, dessa forma, então se ele passa pela primeira, ele fica na segunda e cai no bolsão. E aí quando ele cai nesse bolsão, a gente consegue retirar o animal sem maiores problemas, né? Então, mas assim, acaba sendo um pouco seletivo também, porque depende do espaço entre essas linhas de nylon, depende da tensão também. As linhas de nylon da armadilha de harpa, ela não pode estar muito tensionada, porque o animal pode bater e voltar e a gente acaba não conseguindo pegar, né, fazer a amostragem corretamente. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter, inclusive, com esses equipamentos. Então, eu falei da rede de neblina, da armadilha de harpa e a gente tem também o pulsar. O pulsar ele é muito utilizado para amostragem em caverna, porque como é um ambiente um pouco mais fechado, fica fácil de levar o pulsar até onde está aquela colônia ou aquele determinado animal e fazer a coleta desse bicho.
Então, ela é uma rede mesmo, parecida muito com o que é utilizado na pesca, né? Pode ser emalhada como é a rede de neblina, mas ela também pode ser de um outro material que você consiga manobrar bem, sabe? Da mesma forma que a haste, né, que compõe ali o puçá, ela precisa também ser leve e ser de fácil manobra, porque você precisa ser rápido e ágil, né, para poder pegar esse bicho, né, o morcego em voo. A tecnologia tem ajudado bastante o estudo da quiropterofauna, né? Eu já cheguei a mencionar aqui para vocês a amostragem por bioacústica. Então, a bioacústica ela vem para somar muito, cada vez mais os microfones eles estão sendo mais sofisticados, o próprio aparelho, né, que faz a recepção do sinal também tem evoluído, e aí está sendo bastante interessante, principalmente para os morcegos que vocalizam em ultrassons, né? E aí acaba que, se essa tecnologia não fosse acompanhando, a gente não conseguiria mostrar os morcegos. A gente tem morcego que vocaliza a frequências altíssimas, que equipamentos mais ultrapassados, vamos dizer assim, né, não conseguiam, né, pegar esse som. Além disso, a gente tem estudos de telemetria, que inclusive o meu mestrado ele traz. Eu trabalho com telemetria, né? Vou fazer telemetria de Furípteros horrens, a espécie ameaçada que eu comentei. E a telemetria é bastante complexa, principalmente para morcegos. Algumas espécies são muito pequenas, é o caso do Furípteros. É uma espécie que pesa 3,5 gramas. E hoje a gente consegue ter transmissor que seja leve o suficiente para que para que a gente consiga fazer o estudo com o animal, mas que a gente também não o prejudique, né? Mas ainda assim é complicado porque o transmissor ele é por radiofrequência, né? Então eu preciso ir para campo com equipes, com antena para poder pegar o sinal. Ao passo que para outros mamíferos a gente consegue, né, outros animais de forma geral, a gente consegue ter transmissores que fazem a transmissão do sinal e a gente pega todo o dado pelo satélite. Então seria o melhor dos mundos se a gente conseguisse isso para os morcegos também. Mas hoje em dia ainda não é possível. Mas a gente já tem um passo muito grande, que a gente consegue um transmissor hoje leve o suficiente para mostrar uma espécie de 3,5 gramas, por exemplo. Além disso, né, ainda tem um pesquisador na Universidade Federal de Pernambuco, o professor Henrico Bernard, que ele está trabalhando com uma coisa bem interessante, né, que é a contagem automatizada de quiróptera. Então é muito legal, que aí a gente consegue fazer amostragens em cavernas, por exemplo, de grandes populações. A gente consegue chegar, né, antes a gente ir e falar, eu acho que aqui tem, sei lá, 100 morcegos, 10 mil morcegos. E hoje, né, com o trabalho do professor Henrico na universidade, juntamente com outros laboratórios da própria universidade, eles conseguiram desenvolver um sistema que faz a contagem automatizada dessa população, né, dessa colônia. E é fantástico você conseguir saber exatamente quantos bichos, ou o mais próximo da realidade possível, né, quantos animais habitam um determinado local. É fantástico. E isso para as cavernas é bem legal utilizar também esse método. Eu acho que a pesquisa está caminhando muito, e eu acho que não só para os quirópteros, mas para outros grupos, muito para biologia molecular. Eu acho que a biologia molecular ela tem um potencial incrível assim, de ajudar em diversas vertentes. A gente consegue, através da biologia molecular, né, de métodos diversos, saber o que os animais estão comendo, quem são esses animais, sabe? Às vezes a gente tem espécies que são muito parecidas, e que aí se de repente a gente associa a biologia molecular na identificação dessas espécies, a gente consegue fazer a identificação, a gente consegue fazer estudos populacionais. Eu acho que a biologia molecular ela vem muito forte assim, para ajudar os trabalhos com quirópteros.
Além disso, a gente nunca pode descartar a tecnologia para evoluir diversas coisas, como eu já citei aqui. Eu acho que estudos ecológicos, eles são muito dependentes também da tecnologia. A tecnologia ela vem auxiliar de uma forma incrível, né, para que as amostragens sejam cada vez mais eficazes, para que os estudos ecológicos sejam cada vez mais robustos. Então eu acho que vai caminhando para um pouco da tecnologia, uma vertente muito forte, uma pegada muito forte da biologia molecular também para esses grupos. Uma coisa que eu tenho assim como experiência com a Log, que foi muito importante, muito interessante, é o tratamento com o cliente. Tenho uma experiência que foi o pedido do meu orçamento, e eles me mandaram recentemente. E, nossa, eu só tenho que elogiar, porque foi um atendimento assim bem bacana, são super atenciosos. Assim que eu enviei meu orçamento, né, pelo site, eu já recebi a resposta falando, olha, estamos analisando, vamos te enviar o orçamento em breve. E assim, o orçamento não demorou nada, chegou logo depois. Então, atendimento ágil, a preocupação com o cliente, isso aí me cativou, viu? Então, em breve eu viro cliente também. Eu gostaria de agradecer o convite, me senti muito lisonjeada para poder falar um pouquinho dos morcegos. Eu ainda estou estudando o grupo e eu acho que eu vou estudar até o resto da minha vida, mas é muito bom compartilhar o conhecimento e muito, muito obrigada, de verdade. Especialmente ao Felipe, que foi o meu primeiro contato, uma pessoa incrível, muito bacana. Muito obrigada, gente.